Olá pessoal, preparei um documentário narrativo sobre a história do Brasil colônia. Então já prepara sua pipoca e já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Era uma manhã fria de outono quando a nau portuguesa aportou numa enseada cercada por densas florestas e longas praias de areia branca. Os homens de Cabral observavam atentos, enquanto indígenas, curiosos e cautelosos, surgiam das matas em pequenas canoas. Entre eles, destacava-se um tupã, da etnia tupiniquim. Seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de fascínio e apreensão. Nunca vira homens com roupas tão estranhas, nem ouviu falar das línguas estranhas que eles falavam. Mas sentia no ar que aquele encontro não seria apenas um momento passageiro. Para os portugueses, era o início de uma nova era. Uma terra que prometia riquezas além da imaginação, madeira preciosa, especiarias e talvez até ouro. Mas também uma terra repleta de desafios. O desconhecido, a floresta densa, as doenças, claro, a resistência dos habitantes originais. Os relatos da expedição descrevem os primeiros contatos, trocas de objetos simples, como pedaços de vidro colorido, espelhos e ferramentas de metal, em troca de alimentos e penas. Havia também os primeiros choques culturais e desentendimentos, pois as noções de posse de terra e uso dos recursos eram muito distintas. Os indígenas viviam em uma relação sagrada com a terra, que para eles não era propriedade, mas um patrimônio coletivo, vivo e sagrado. Os portugueses, por sua vez, viam a terra como recurso a ser explorado e dominado. Nas primeiras décadas, houve momentos de convivência e de conflito. Enquanto algumas aldeias buscaram alianças e trocas comerciais, outras resistiram ferozmente às investidas estrangeiras. A luta pelo domínio da terra e dos recursos marcou o início da colonização. Para organizar a colonização, Portugal criou o sistema de capitanias hereditárias em 1534. O território foi dividido em faixas de terra extensas e entregues a donatários, nobres portugueses com a missão de explorar e povoar suas terras. Um desses donatários foi Duarte Coelho, que recebeu a capitania de Pernambuco, região que se tornaria um dos maiores polos produtores de açúcar. Sua liderança foi fundamental para o desenvolvimento da cana-de-açúcar na colônia. Contudo, a maior parte das capitanias enfrentou dificuldades, ataques indígenas, falta de recursos e a distância dos donatários da própria terra. Muitas capitanias fracassaram, enquanto outras, como Pernambuco, prosperaram. Durante esse período, os jesuítas chegaram para evangelizar os indígenas. Entre eles, destacou-se José de Anchieta, um dos primeiros missionários, que aprendeu as línguas indígenas para tentar converter e proteger as populações nativas. Apesar de sua missão religiosa, os jesuítas tiveram um papel controverso. De um lado, protegiam indígenas contra abusos dos colonizadores, de outro, promoviam a mudança cultural e religiosa, muitas vezes apagando tradições ancestrais. A economia colonial se estruturou em torno do cultivo da cana-de-açúcar, que exigia enorme mão de obra. Inicialmente, os indígenas foram forçados a trabalhar nas plantações, mas doenças, fuga e resistência reduziram drasticamente sua população. Assim, os colonizadores passaram a importar africanos escravizados em grande escala. Entre eles, destacam-se os povos de Angola e do Congo, que foram trazidos para trabalhar sob condições desumanas nas lavouras e engenhos de açúcar. A escravidão foi brutal e sistemática, sustentando a economia colonial por séculos. Escravos africanos resistiram de muitas formas: fugas para quilombos, preservação cultural e revoltas que abalaram as estruturas coloniais. Além da agricultura, o ouro e outros minérios também começaram a ser explorados no século XVII, ampliando a necessidade de mão de obra escrava e fortalecendo a economia colonial. Apesar da opressão, os povos indígenas e africanos resistiram e deixaram sua marca profunda na cultura brasileira. Muitas palavras indígenas foram incorporadas ao português, e tradições africanas influenciaram música, dança e religiões populares. Manifestações culturais como o samba e o maracatu têm raízes na resistência e na identidade desses grupos. A religiosidade afro-brasileira, por meio do candomblé e da umbanda, mesclou elementos indígenas, africanos e católicos, criando uma cultura única. O período colonial foi marcado por lutas,
mas também pela construção de uma sociedade complexa e multicultural, cujas raízes ainda ecoam nos dias atuais.